Então Deus mandou Abraão sair para fora da tenda e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que pode. Assim também será a sua descendência. Será que nós entendemos e aplicamos esse versículo da forma correta? Depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo vamos estudar um texto muito usado em pregações, tema de música do Fernandinho, música boa. E o que será que esse versículo tem que de repente não está sendo aplicado corretamente? Será que fazemos a leitura correta à luz do texto e do contexto? Bem, o que é que tem para se aprender com esse versículo da grande promessa que Deus faz para Abraão e o chama para fora da tenda e manda ele olhar para as estrelas do céu para ver como vai ser a descendência dele? Primeira coisa, vamos ler o texto que se encontra em Gênesis, capítulo de número 15. Nós vamos ler o verso 4 e vamos ler o verso 5 e começar o nosso rápido e pequeno estudo, mas que faz toda a diferença na nossa aplicação e na nossa visão das promessas de Deus. Segundo a Almeida Revista e Corrigida, Gênesis capítulo de número 15, verso número 4, diz assim: eis que veio a palavra do Senhor a ele, Abraão no caso, dizendo: este não será o teu herdeiro, está falando de Ismael, tá? Mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Então esse texto que nós lemos é muito conhecido. A nossa aplicação está baseada no fato de que Deus falava com Abraão, Deus chama Abraão no capítulo de número 12, faz uma promessa, é o famoso sai da tua terra e da tua parentela, leva para uma terra estranha que não conhece, e aí eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação, e vou engrandecer o seu nome. Aquele versículo lindo, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa é a chamada de Deus para Abraão no capítulo 12. Passado já 3 capítulos, né? Chegamos no capítulo 15, Abraão já era pai de Ismael, que ele tinha gerado com Agar. Veja que Deus aqui tem um jogo de palavras interessante, né? Porque Deus fala: esse não vai ser o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Mas Abraão gerou a Ismael, né? A descendência tem relação também com a esposa, que era meio-irmã de Abraão, né? Sara, ou Sarai, nesse caso, era meia-irmã de Abraão, porque eles eram filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. Então, uma outra coisa, Abraão também não mente para Faraó quando desce para o Egito e não conta que Sara é sua esposa e diz que ela é sua irmã. Ali, na verdade, ele usa de uma artimanha para se livrar de uma possível morte por ela ser esposa dele. Mas o fato de dizer que era irmã não está errado. Ele só fala para Sarai: olha, nós somos marido e mulher, mas você é minha meia-irmã. Oculta essa parte do marido e mulher, conta só a parte que a gente é irmão, para talvez ele me poupar a vida. Não sabia-se o que estava esperando por Abraão ali no Egito, né? Então, uma coisa para você já desencanar também, tá? Abraão não mente ali, ele só pede para ela, por estratégia, usar a informação que daria mais segurança para eles na terra do Egito. Então veja que Deus considerava aquele que fosse gerado da relação entre Abraão e Sarai, que era a promessa que Deus tinha feito com um casal que não podia gerar. Agar ali foi um improviso humano, tá? Que Deus até considera Ismael, evidentemente, né? A nação muçulmana como um todo, os árabes têm a bênção de Deus também, porque Deus tem uma aliança com a semente de Abraão, mas aqui a promessa é muito clara para Isaac, tá? Que é gerado entre Abraão e Sarai, que é, na verdade, Abrão e Sarai, que viriam Abraão e Sara. Tá? Isso tudo você conhece. Qual que é o detalhe que faz toda a diferença para a nossa aplicação do texto? Deus fala para Abraão: sai fora da tua tenda e olha para o céu, conta as estrelas, se as podes.
A nossa aplicação é que Deus mostra para Abraão uma imensidão de estrelas no céu, e Abraão talvez começaria a contar e diria: não posso, são muitas estrelas. E aí Deus fala: assim será a tua descendência. Mas será como? Numerosa como as estrelas? Será que é isso que o texto diz? Se nós continuamos o mesmo capítulo 15, vamos ver que na continuidade imediata dessa conversa de Deus com Abraão, para selar esse pacto, Deus pede a Abraão que faça sacrifícios específicos, com animais específicos, com um modo de preparo específico. Abraão então começa a preparar tudo para o sacrifício, e ele deixa toda a carne pronta e exposta para que Deus venha e consuma a carne desse sacrifício. Mas Abraão começa a aguardar o Senhor vir selar a sua parte do pacto e pega no sono. Agora vamos olhar o que diz o verso de número 12, do mesmo capítulo de número 15. Abraão então estava enxotando as aves de rapina que desciam para consumir a carne do sacrifício. O verso de número 12 diz o seguinte: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Olha que interessante, se no verso 12 o sol começa a se pôr e a escurecer, lendo todo o capítulo 15, do verso 12 para trás, até encontrar o 4 e 5 que a gente leu no começo, se o sol está se pondo só no 12, como era a luz do dia lá no versículo 4 e versículo 5? O sol está se pondo só agora. Então, se agora começa a escurecer, quer dizer que lá no começo da conversa, o dia estava claro. Não se sabe quanto tempo levou para ele buscar os animais, preparar o sacrifício. Algumas horas, certamente, né? Então veja que quando Deus manda Abraão sair para fora da tenda e contar as estrelas dos céus, tem um detalhe importante, que Deus é meio que irônico. Conta as estrelas dos céus, se as podes contar. Qual que era a dificuldade de Abraão contar as estrelas dos céus se o dia estava claro? Não é porque eram muitas estrelas, mas é porque elas não eram visíveis. E aí Deus confirma isso de que forma? Com a continuidade do versículo. Assim será a tua descendência. Então a descendência é numerosa? Não, a descendência é uma descendência que Abraão não tem como ver como ela vai ser. Qual é a aplicação desse texto, então? Não é porque você não está vendo as estrelas que quer dizer que elas não estão lá. A aplicação profética é: não é porque eu não estou vendo o agir de Deus e as promessas dele que quer dizer que Deus não está agindo e que não há promessas. Simplesmente eu não estou vendo, mas está lá. Viu que interessante quando a gente olha todo o capítulo, pega o texto, estuda dentro do seu contexto. Existem dois contextos, imediato e remoto. Esse contexto é imediato porque a aplicação correta do texto está no contexto dentro da mesma perícope, do mesmo capítulo. Veja que o entendimento de que período do dia era o versículo 5, quando ele sai da tenda, você tem a resposta no verso 12. Se no verso 12 o sol estava se pondo e começando a escurecer, quer dizer que lá atrás, no começo da conversa, no verso de número 5, ainda era um dia claro, talvez até com sol, certamente por ser deserto. Abraão olha e ele vê o sol e ele fala: Senhor, eu não estou vendo as estrelas, não tem como eu contar. Aí Deus fala: assim vai ser a sua descendência. O fato de você não estar vendo não quer dizer que não está lá. Amém? Se você gostou desse conteúdo, eu peço que curta, compartilhe. Se você já é inscrito, eu te agradeço a confiança. Peço que você compartilhe com seus amigos. Se você é novo aqui, se inscreve, ativa o sininho, as notificações, para receber mais conteúdos desse. E creia na promessa do Senhor. Não é porque você não está vendo que não quer dizer que ela não esteja lá. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus.